O tema da live hoje é relacionamentos, né? Então, tem muita coisa legal para falar. Nossa convidada de honra, Daniela Migliari. Oi. Dani é jornalista, empresária, palestrante, escritora, consteladora, já pode falar que já é? Informação. Consteladora em formação, Quase concluí mãe, o curso. quase concluindo. Mãe, esposa, deusa, bruxa, feliz dia dos bruxos, Menina, inclusive. e hoje é Halloween, reunião de bruxas. Exatamente. Dani, obrigada por aceitar o convite. E é um prazer enorme você estar aqui. As pessoas que me acompanham aqui sabem o tanto que eu sou sua fã, porque eu vivo publicando essas coisas, eu vivo citando você aqui, eu amo seus textos, você me ajuda demais. Tem um monte de pérola sua que caminha comigo na minha caminhada de autoconhecimento também. Vira e mexe eu lembro e super me ajuda, né? E sempre indico o seu livro também, porque você sempre me ajudou, me inspirou muito na delicadeza que você lida com a sombra, né? E não é à toa que seu livro chama Abraço à Sombra, porque você, desde quando a gente encontrava lá naquele grupo da Dalquires, eu vi essa delicadeza, essa doçura, e eu falei, caramba, eu quero me tratar assim também. Enfim, Eu, muito obrigada. eu agradeço o convite, para mim é uma alegria, a admiração é recíproca, né? Desde aquele momento daquele encontro com a Dalquires e todo mundo que estava lá, isso nunca saiu de mim. Foi uma passagem rápida, mas que marcou a minha vida, então para mim é uma alegria estar com você, Dani. Ah, obrigada. E então vamos começar a falar sobre esse tema. Relacionamentos, eu e a Dani, a gente vive trocando figurinha no WhatsApp sobre esse tema. E quando a gente começa, né, Dani? São áudios longos e demora bastante acabar o assunto. Eu pensei, Dani, a gente começar com uma pergunta. Uma pergunta que ficou passeando comigo essa semana, porque eu ia fazer um post sobre ele. Mas eu Uhum. falei, bom, já que temos a live, eu vou jogar essa pergunta lá e nós falamos juntas. A primeira Tá. pergunta é: por que que os relacionamentos acabam? E aí eu vou te Bom, dar a palavra para você começar. a gente sabe que todo relacionamento acaba, Dani. Todo, todo relacionamento. Mesmo quando um dos cônjuges morre, a gente está todo mundo passando uns pelos outros, né? Vivendo essa experiência em conjunto. Então, para começo de conversa, a gente já tem que entrar no relacionamento sabendo que ele vai ter um começo, meio e fim. Nem que seja Uhum. os dois velhinhos com aquela visão mais idealizada de uma relação. E normalmente, em geral, as pessoas têm dentro dos seus próprios sistemas familiares e também na sua vida espiritual uma série de bloqueios, bloqueios que muitas vezes, quando a gente não está com isso tudo na nossa consciência, com isso tudo flagrante ali acontecendo, a gente não sabe exatamente por quê, mas existem forças muito maiores que vão levando a gente, inclusive, em direção a uma separação. Em geral, a gente repete muitas histórias, em geral, a gente está sempre compensando coisas dos nossos próprios mãe, pai, né? Então tem uma série de coisas que levam ao término, mas o fato é que toda relação termina. Exatamente. E aí eu também tinha falado com você, né, Dani, para a gente trazer muito a temática dos pais no relacionamento. E aí, pegando o gancho aí no que você está falando, eu tenho visto, né, no meu caminho que quanto mais eu aprendo sobre mim, Uhum. mais eu percebo que as minhas maiores dificuldades ou os meus maiores desafios aqui na vida, né, de aprendizado, de evolução, elas são perfeitamente projetadas nos meus pais, né? Uhum. Então, as minhas maiores dualidades
que eu preciso vencer, que eu preciso integrar, que eu preciso aprender, elas são representadas pelo meu pai e minha mãe sendo a polaridade, né? E a Larissa dizendo que já começou com soco a live. E aí, o relacionamento amoroso, a gente aprende lá no Pathwork, né, sobre Eros, é que essa união, ela representa uma memória que a nossa alma tem da unidade com Deus, né? E que sai desse estado de separação. Então, num nível mais profundo, a gente busca se relacionar porque a gente quer essa unidade novamente, a gente quer se fundir com o outro, né? Só que, para a gente chegar nesse ponto de unidade, a gente precisa remover não, integrar essas dualidades que tem na gente. E é aí que nossos pais se tornam o caminho, né? O caminho de observação, o caminho de investigação, porque fica muito rico quando a gente começa a ver eles dentro das nossas dinâmicas de se relacionar com o nosso parceiro ou nossa parceira, né? Independente de quem é. Uhum. Não é mesmo? Quer complementar alguma coisa? Sim, assim, conforme a gente vai se expondo ao campo das constelações familiares, é muito engraçado que quando a gente é mais jovem, a gente gosta de dizer que a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente faz o que a gente quer e que a gente é independente. E conforme você vai mergulhando nesse caminho do autoconhecimento, de você investigar a sua vida no seu inconsciente, você vai vendo mais e mais que você está entre dois pêndulos. Ou você está negando, ou você está repetindo os seus pais, né? Em geral, leva muito tempo para você ir para um terceiro eixo, que é nem negar, nem repetir. Você já visitou esses dois polos, esses dois extremos que você falou, já integrou, e com isso integrado, você pode desenvolver um terceiro elemento, que é você, o algo novo, né? E isso tudo não é um erro, isso tudo é uma naturalidade. É como o processo se dá. Então, eu lembro que no começo, conforme eu ia tomando consciência disso, eu ficava agoniada, eu falava, ai meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo errado. Então, não estou. Essa é a caminhada que eu chamo no Abraço à Sombra da nossa infância espiritual, faz parte a gente vir desses emaranhados que os nossos sistemas tiveram, que as nossas famílias pagaram um preço muito alto para que a gente pudesse estar vivo aqui, né? Quanto que a gente deve para os nossos antepassados em sermos gratos por como a vida chegou para a gente. Então, agora que a gente está vivo, a gente pode fazer um movimento para olhar com amor e olhar com gratidão para isso tudo que foi e poder avançar um pouco adiante, porque conforme eu vou integrando em mim, eu vou liberando os meus descendentes, né? Então, existe sim um nível inconsciente gigantesco de pessoas que estão assim influenciando na nossa psique, que vai muito além de mãe e pai, sabe? Vai para muitos antepassados, e que conforme a gente vai caminhando, a gente vai tendo consciência, a gente vai conseguindo ficar um tantinho mais livre, né? E aí, eu acho que o que vale muito é você poder trazer esse elemento de naturalidade. Tirar o peso da culpa, tirar o peso do erro, e entender que isso tudo é um caminho natural de experimentação. E eu nem vou ficar lá abraçando a sombra eternamente, de um abraço de afogados que eu falo, né? Mas também não vou ficar ali do outro lado me culpando, me maltratando. Eu me observo, eu aprendo com aquilo que eu estou podendo observar, e aí eu vou dando um passinho de cada vez, mas é no nosso tempo, né? Com certeza. Dani, você falou de repetição e uma das coisas que eu percebo muito assim, tanto na minha própria história quanto nas pessoas que eu observo, né, do relacionamento, dos desafios e das maiores dificuldades no relacionamento, é porque nós estamos fazendo essa repetição
de problemas que aconteceram no nosso passado e que nós não temos consciência. Então, eu queria trazer, né, para o pessoal que está assistindo, esse conceito de que toda vez que nós vamos nos abrir para se relacionar profundamente com alguém, e quanto mais a gente vai descendo nessa profundidade, mais essa outra pessoa tem o poder de ativar as dores mais profundas dentro de nós. E se a gente não sabe disso, se a gente fica só idealizando que o relacionamento ele começa perfeito e vai perfeito e vivemos felizes para sempre, ele é muito fadado a fracassar no meio do caminho. O fracasso no sentido de repetiu, eu não quero isso, então sai, sabe? Só que a gente pode ver essa repetição ou esses desafios como uma oportunidade para crescer juntos, né? E aí o que eu acho mais mágico de um relacionamento consciente, que eu vou dizer assim, ou em consciência, é a gente perceber quando essa dinâmica acontece com a gente, ou seja, quando o meu marido ele faz algo que ativou uma dor em mim, eu reconheço que essa dor é minha e que ele, de certa forma, está envolvido nisso, né? Tem uma contribuição, mas o que eu senti é meu. E aí, a partir daí, um apoia o outro nessa cura, né? Porque o que acontece, já aconteceu muito na minha história, e aí eu não sei se já aconteceu na sua também. Existia uma guerra, uma competição, né? Então, se tá doendo, é seu, se vira, eu não tenho nada a ver com isso, né? E essa parceria, ela se torna tão bonita no relacionamento quando você tem coragem de virar para o outro e falar assim: olha, isso aqui que você fez ativou uma dor minha muito profunda e eu não estou sabendo lidar com ela ainda. E quando o outro acolhe aquilo e fala, tudo bem, você vai passar junto, vamos passar, eu estou aqui com você, né? É diferente de você virar e falar assim, olha, isso que você está fazendo está me machucando, então você para de fazer. É diferente, né? Porque aí você está se acomodando e acorrentando o outro nas suas próprias dores. Mas quando você diz, ainda não consigo passar por isso aqui em paz, em harmonia, e, né, e se o outro se oferece para te apoiar, para te dar um tempo para você se trabalhar, sem ter que passar as coisas na marra, na dureza, sabe? Tipo, no se vira mesmo, eu acho muito lindo, assim. Eu vivo isso e eu gosto muito desse aspecto no meu relacionamento. Uhum. O que acontece? Eu sou casada há 18 anos e eu comecei com o Máximo muito nova. Eu tinha 23, ele tinha 22. Então, eu já passei por todos esses processos, assim, da gente ter a nossa infância mesmo, de ser dois jovens tão, né, que vai projetando em cima do outro todas essas expectativas que foi o começo da sua fala, que a gente romanceia com Príncipe Encantado, que a gente vai ser salvo. E eu acho que todo esse percurso entre esses sentimentos, essa codependência que se estabelece no começo, depois você chega no momento da relação que você vê isso não tem sustentação, você não consegue mais sustentar isso, né? E aí você começa a entrar nessa zona de frustração, e aí você pensa, começa a ter um pouquinho de autorresponsabilidade e começa a perceber, pera, essa conta é muito alta para eu transferir para o meu companheiro. Uhum, Isso sou eu, né? E nós estamos uhum. aqui nos relacionando. Então, quando a gente vai começando a perceber que é uma conta muito alta para passar para uma pessoa que chegou tão desavisada na história, e a gente começa a trazer essa autorresponsabilidade, sem culpa, sem peso, mas com esse elemento de naturalidade, que eu estou dizendo, de construção, a gente vai começando a amadurecer e sai daquela construção infantil, fantasiosa, idealizadora, de que vai ser aquela. Voltei. Que vai ser aquele romance idealizado de filme. Não existe isso. Existe o cotidiano, existe o encontro de dois sistemas familiares que a gente muitas vezes chama de comunidade de destinos também, que algo que falta no meu sistema eu encontro no sistema do meu esposo e vice-versa, e a gente se complementa. E o meu pensamento é que esses núcleos de dor e esses núcleos de amor são
milimétricos, milimétricos. Então é aquilo que você falou. Quando eu estou convivendo com o meu companheiro e ele toca num ponto bem específico da minha dor, isso não é por acaso, isso é Uhum. milimétrico mesmo. Então a gente vê a beleza que é você estar convivendo com alguém e justamente tendo a oportunidade de, como um espelho, observar a si mesmo. Né? E Uhum. conforme a gente vai se autorresponsabilizando e deixando de passar essa conta para o outro, que é tão nossa, né? A gente começa a entrar no modo adulto, digamos assim. Uhum. Porque Sim. aquele que não se responsabiliza é a criança. Quando a gente está Uhum. responsabilizando, a gente está na criança. Quando a gente se responsabiliza, inclusive pelo que sente. Então, digamos assim, que eu passo por uma frustração com meu esposo, que ele passou o dia inteiro olhando para o celular e não estava, digamos assim, presente. Como é que eu comunico? Ai, você é tão isolado, você é tão alienado, você está o tempo inteiro no celular, tô falando você, 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 você. Quando uma adulta se comunica como? Nossa, lindo, eu sei que para você está sendo muito importante agora olhar para isso, eu entendo, mas eu estou me sentindo tão, tão sozinha. Às vezes eu sinto tanta vontade de falar com você e eu não estou conseguindo chegar em você. Você está bem? É diferente. Ao invés de você ir atacando, você está lidando com o fato, você não está super protegendo também, você não está se calando, deixando de falar, mas você está falando de um lugar que você está falando de si. Então você não Uhum. invalida o movimento do outro, está precisando passar aquele momento, sei lá, jogando videogame o dia inteiro, não sei, Uhum. ou fora com os amigos, entende? Então, E é meio como se fosse uma cobrança, né, Dani? Uma cobrança, assim, você tem que me dar isso que eu, né, que eu preciso, que eu espero de você, né? quem cobra normalmente é a criança. E quando é uma Uhum. mulher cobrando o homem, ela está cobrando o pai. Em geral, é uma projeção de uma cobrança do pai, ela está na menina, né? Agora, isso é Uhum. diferente de você colocar limites na relação. De você falar Uhum. assim, olha, É. eu tenho me sentido só, isso está crescendo. Então você está se comunicando, mas você está falando do seu lugar de autorresponsabilidade. E às vezes chega Uhum. no ponto em que porque o que é uma relação de casamento? É troca. Eu faço uma coisa muito legal, aí essa pessoa se sente assim, ah, vou fazer algo legal também, eu venho para cá, eu venho para cá, eu venho para cá. Mas quando não tem essa troca, vira uma hipotenusa, né? Vira um negócio assim, ou assim. E aí não tem mais relação, né? A coisa se perde, não tem encontro, tem algo que está Uhum. descompensado. E às vezes a relação acaba mesmo. Mas, em geral, quando a gente consegue ficar na adulta em nós, isso vem muito assim também da mulher, né? A mulher é muito esse âmago assim da relação. Muitas vezes o homem vai se aprumando e vai indo. E às vezes o homem também vai um pouquinho adiante e você já fala, poxa, eu tenho que me aprumar aqui para acompanhá-lo, né? Então a gente vai indo Uhum. nessa troca e quanto mais autorresponsabilidade, mais soberania eu tenho para que do encontro de um mais um não seja somente um dois, né? Seja um mais um igual a 11. Eu tenho dois Uhum. inteiros se relacionando. Lógico que isso tudo é muito idealizado, que eu estou falando aqui. Isso não é uma coisa que se constrói de uma hora para outra, mas é algo que conforme a gente vai amadurecendo, vai ficando mais e mais possível, mais e mais Sim, palpável. Né? exatamente. Autoresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade é a chave, né? A autorresponsabilidade, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem na, como característica de um adulto, né? Uma coisa que eu acho também muito desafiadora do relacionamento é assim, porque quando os dois estão se relacionando, pode ser que um toque a dor do outro, só que quando a gente está dentro dessa dor, que a gente toca essa criança ferida que habita dentro de nós, a gente está olhando tudo com os olhos da criança, né? Então a gente Uhum. não tem a amplitude, a gente não tem a clareza das coisas, então a nossa atitude vai ser infantil, a nossa reação vai ser imatura e tudo mais. Quando aconteceu só dessa forma unilateral, ainda tá tudo bem, porque um consegue ver que o outro está em estado alterado, né? Não é que tá tudo bem, né? Tem casos que nem assim tá tudo bem, mas assim, às vezes um já percebe, nossa, essa pessoa tá muito alterada.
Só que aí o que que acontece? A pessoa estando na dor, existe um mecanismo que eu falo muito, inclusive minha postagem de hoje é sobre a reação emocional, que é um mecanismo automático para que a gente não sinta dor. E essa reação emocional ela vai agir contra o outro. E nesse agir contra o outro, você também vai ativar a dor do outro. Então pensa, quando isso acontece, são duas crianças feridas reivindicando suas necessidades não atendidas, e não existe um adulto ali para conciliar isso. Então aí, nesses momentos, são os momentos mais críticos, em que pode haver o rompimento. Fica tão delicado esse ponto, e eu arrepio tudo, me arrepio toda na hora de falar isso, mas fica assim tão delicado, que se você não tiver a coragem de se mostrar vulnerável, a coragem de repensar a sua atitude, a coragem de levantar a bandeira branca da guerra, provavelmente o relacionamento vai ruir mesmo. Só que, como essas dores estão dentro da gente, né? E a gente resolve findar um relacionamento, a gente carrega as dores junto e vamos ter uma nova oportunidade de repetir essa situação para que novamente a gente tenha a oportunidade de olhar com autorresponsabilidade e fazer o que precisa ser feito, que é tratar essas feridas, né, Dani? Eu tô aqui, vai falando aí que eu tô tentando arrumar uma outra posição, que eu tava muito no escuro. Tá. Eu quero falar para o pessoal ir escrevendo perguntas aí, porque aí a gente vai comentando, né? Hoje o papo, assim, é um papo, um bate-papo mesmo, informal, despretensioso, mas a gente não preparou um script, não. Estamos falando o que vem aqui do coração. Isso. Bom, essa questão das duas pessoas entrarem na criança e irem com tudo é realmente a hora em que tem essa crise mais flagrante, esse momento. Em geral, agora, já com 18 anos de relacionamento, um dos dois tem que chegar e falar assim, pera, tá muito pesado, essa pessoa aqui tá muito nervosa hoje, né? Então, vamos ficar quieto? Ontem mesmo eu passei por um desequilíbrio em função de uma outra coisa e eu precisei ficar em silêncio. E eu falei assim, se eu falar agora, vai ser aquela hora que a criança vai vir e que vai virar só uma exoneração da raiva, da frustração que eu tô. Então eu vou tentar elaborar isso dentro de mim para não respingar na relação. Então eu ao invés de ficar colocando como se fosse uma coisa de culpa dele ou responsabilidade dele, eu me responsabilizo e eu falo, olha, eu não estou conseguindo estar muito disponível hoje, eu preciso ficar mais quieta, porque senão vai dar ruim, né? Então, acho que tem esse autoconhecimento também, porque a gente até gosta, num certo nível, de brigar, né? Gosta de um fight, a gente entra e vai e bota aquela raiva para fora, só que depois de um certo tempo de relação, já começa a ficar assim, cara, não vale a pena. E antes de começar a se entregar para a falação, para a disputa entre as crianças, eu dou uma respirada e eu penso assim, eu conheço isso. Eu já sei onde isso vai parar. Eu já sei quem está falando aqui. Então, só de eu saber, de eu conhecer esse lugar, eu já falo, hoje eu não vou entrar aqui não, né? Mas também não vou me forçar a ser fofinha, a ter uma relação sexual de qualquer jeito. Não, tem uma hora que eu falo, olha, hoje eu não tô legal. E aí a gente se dá esse tempo e o outro entender. E isso vai do amadurecimento dos dois, porque ele também pode ter os dias ruins dele. E eu tô lá, não, mas você quer só uma massagem? Você quer só um carinho hoje? E a gente vai e se reorganiza. E nada como um dia após o outro, porque tem uma boa noite de sono. Aí você já acorda até mais chameguento, né? Com saudade e tudo fica bem. Com certeza. E aí você toca no ponto principal, né? Que é o autoconhecimento. Porque se você não tiver autoconhecimento, todas essas coisas vão acontecer de forma automática, inconsciente, e você vai ser simplesmente levado pelas forças desconhecidas do seu inconsciente, né? Mas você vai achar
que você é vítima do mundo, você vai achar que, né, que, enfim, pode até ter uma revolta aí contra Deus, porque minha vida é assim e tudo mais. Na verdade, esse caminho de autoconhecimento, ele é um caminho que exige maturidade que exige uma certa firmeza para você lidar com a dor de descobrir que você não é perfeito, que você tem Uhum. sombra, que né, esse primeiro enfrentamento ele é desconfortável, né? Mas em seguida ele te dá uma liberdade tão grande, né? Um Ah, empoderamento tão tudo de bom. grande que é maravilhoso, né? Por isso que quando a gente vai mergulhando cada vez mais dentro de si, a gente não quer mais parar, Eu né? queria falar um pouco, Dani, sobre um assunto assim que vem chamando muito minha atenção, que é com Hum. relação a essa fase histórica da nossa humanidade, das mulheres se empoderando, né? Uhum. E que é tão maravilhoso, que é tão bom a gente estar encontrando a nossa soberania emocional, a nossa soberania financeira, né? Uhum. Espiritual. No entanto, isso foi feito a um custo relativamente alto, que foi toda essa questão da supressão do feminino, digamos assim, na sua expressão mais mulher selvagem, né? A mulher em Uhum. conexão com a terra, com as bruxas, com a natureza, com quem nós somos, né? E Uhum. porque isso historicamente foi assim. E é como o Bert Hellinger nos diz, foi assim e algo de muito bom pode vir disso, porque tudo na vida são sistemas se compensando. Então, de alguma forma, essa fase que muitas mulheres estão passando, outras ainda nem nisso estão, que elas ainda estão tão reprimidas que elas ainda precisam passar por essa curva, né, desse empoderamento. Mas já existe um movimento muito comum, as ocidentais, nós que já tivemos essa emancipação financeira, que é nós termos nos armado até os dentes contra os homens. Uhum. E É. tão armadas que estamos que a gente fica indisponível à relação. Muitos Uhum. homens se despotencializando ao lado dessas mulheres, essas mulheres acabam se sentindo mais seguras namorando ou se relacionando com homens com uma expressão menos potencializada, entre aspas, porque esse homem que está nessa expressão, entre aspas, assim, mais frágil, na verdade, ele está a serviço dessa mulher, enquanto ela está Uhum. precisando dessa fase de empoderamento, né? Então, o que eu falo normalmente, quando eu me vi nessa situação, foi de reconhecer que, enquanto eu estou segurando uma arma, eu não consigo dar as mãos para dar um passeio no parque, porque as minhas mãos estão Uhum. ocupadas com as minhas armas, Uhum. entendeu? Então, muitas de nós, em função da gente ter passado nos nossos sistemas familiares, historicamente, por muito disso, a gente se fechou muito, a gente se recolheu muito e com boas razões. Não houve Uhum. erro nisso. Novamente, eu volto a falar da naturalidade. É uma naturalidade. Foi assim. Uhum. Mas a gente está sempre em movimento. A gente não precisa ficar para sempre nessa indisponibilidade que você chamou dessa vulnerabilidade consciente, que é o estar disponível a uma relação, né? Então, esse é um Uhum. tema muito presente no nosso momento histórico, Uhum. nessa fase que a gente está vivendo dos relacionamentos com os homens, e a gente tem homens que são sensíveis e que podem ser fortes, e que podem ser Uhum. maduros, e que podem ser Exatamente. maravilhosos, né? E como que a Exatamente. gente consegue se desarmar e ainda assim ter defesa? E ainda assim, o meu sim, sim, ser um sim, o meu sim ser um sim, como Jesus nos ensina, que seu sim seja um sim, seu não seja um não. Eu consigo ter essa voz para colocar limite? Ou eu tô na mamãe do meu marido, tendo que ficar nesse lugar, porque mãe a gente não dispensa, né, Dani? Mãe é só uma. Então, É, quando a gente com vai para certeza. esse lugar, a gente está meio que tentando atribuir a gente um lugar que não é dispensável. Mas a grande verdade é que a relação entre homem e mulher não tem essa coisa irrevogável. As relações, elas terminam. Então, a gente fica muito Uhum. mais vulnerável, entende? Não Uhum. é fácil manter-se numa relação como mulher
e manter-se numa relação como homem. Em geral, a gente está cumprindo esses outros dois lugares de mãe e filha o tempo inteiro. E, em geral, vingando as nossas mães, que podem ter sido Uhum. muito dominadas com os pais dominadores, entendeu? Então, inconscientemente, Exatamente. se capacita, se arma e vai vendo esse masculino, entre aspas, se enfraquecendo ao nosso lado. Como é que a gente pega um Exatamente. caminho novo a partir daí? É uma boa pergunta, né? É. Uma das coisas que eu acho mais lindas, assim, que a constelação familiar ensina é a gente aceitar essa história, né? Aceitar tudo que foi. Porque quando a gente está nessa guerra, nessa reivindicação, a gente está tentando, gastando muita energia, tentando mudar uma coisa que é imutável, que é o passado, né? Uhum, Agora a gente pode aceitar que isso tudo aconteceu e ver, e daqui para frente, como que eu quero? Né? Porque, historicamente falando, houve um pêndulo de forças, né? Ora esteve com o masculino, ora está com o feminino, e agora eu estou percebendo também um movimento onde a gente percebeu que essas duas, que não estava bom nem de um lado nem do outro. E aí tá um caminhando de encontro ao outro, uhum, né? Um caminhando para o outro, para tentar devolver o papel, né? Mas uhum, tem dentro da gente, né? Como você falou no início, que a gente é muito influenciado por várias forças ancestrais, né? Mas tem dentro da gente esse ódio, essa vingança, e só com autoconhecimento que nós podemos encontrar isso dentro de nós uhum, e e liberar, né? E uhum. ainda bem que existem as constelações familiares que elas dão uma bela de uma ajuda, né? Ontem eu fiz uma sessão, participei de uma sessão com uma terapeuta que foi a primeira vez e ela foi muito incrível. E Radla Camargo. E ela Uhum. fez uma constelação comigo, mental, digamos assim. Né? A gente estava num processo de visualização, com os olhos fechados, né? E intuitivo. E a gente foi passeando, né, pela história lá, e teve um momento que ela colocou a minha mãe na minha frente, né, e tudo isso eu só visualizando, e a minha avó depois dela. Quando a minha avó liberou a minha mãe de não precisar repetir ou vingar ela, ou vingar o que ela tinha passado com o marido, eu automaticamente no meu corpo eu senti uma leveza que faltou eu cair, assim, de tanto relaxamento, sabe? Uhum. Então, eu acho incrível, né? As constelações, elas são incríveis porque elas dão essa ajuda, assim, com muita Uhum. força nesse processo de cura desses vínculos baseados na dor, no ódio, né? E a gente poder fazer novas escolhas na paz e no amor. E a gente tem que entender que leva tempo. A gente tem que Uhum, entender que tem uma caminhada. E é como eu falo no contato com a sombra, a gente não sai mergulhando e olhando para a sombra indiscriminadamente. A gente precisa aprender a estar no momento presente. E conforme a gente está aqui nesse momento presente, algo vai se apresentar, né? uhum. Nem que É, seja assim, né, um dedinho batendo na quina de um móvel, algo vem, algo vem. E aí a tem. gente lida com aquela coisa momento a momento. E muitas vezes são várias voltas na espiral, né? Que a gente passa e passa de novo, e cada vez com mais e mais consciência. E a vida é um eterno equilibrar, né? Entre o que foi e o que é. E esses movimentos de equilíbrio, eles vão indo e vindo. E a gente vai Uhum, confiando nesse ir e vir, inclusive transgeracional, né? E quanto uhum. mais eu puder curtir a minha vida, celebrar a minha vida, eu fico sempre me vigiando muito, sabe, Dani, para não ficar assim também pensando tanto, mergulhando tanto e olhando tanto, a ponto que eu me esqueça de viver, né? Então, eu tenho buscado estar mais e mais presente, principalmente com os meus filhos, assim, na minha relação com meu esposo,
onde eu estiver presente, e aí, naturalmente, a vida vai trazer novas perguntas, né? E É. aí, a gente vai Uhum. lidando aos pouquinhos, porque é muito conteúdo. É É muito muito conteúdo, conteúdo. né? Agora, Dani, eu confesso que eu sou da que mergulha bastante, né? Mas assim, faz um pouco de sentido em relação ao que você fala, porque às vezes o momento presente ele é tão dolorido, ele apresenta tantas coisas que eu não. Agora não, né? Eu estou dizendo muito do meu passado, né? Eu passei um período assim que foi como atravessar o deserto mesmo, né? Foi um afogamento, digamos assim, que quando eu voltava de uma dor já tinha outra e que estava se apresentando de forma acelerada no meu processo. Então, eu usei isso para viver com qualidade, sabe? Viver com Uhum. qualidade, porque tá, vou me permitir viver, mas o que eu tô vivendo não tá me trazendo felicidade. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Então, eu acabei tendo esse movimento de dar uma acelerada na minha vida, sabe? Para limpar esses conteúdos, para que eu pudesse usufruir melhor depois. Mas eu entendo o que você está falando. Não é, a gente não está Eu não falando acho coisas que da tem pouco. regra nem receita, não, sabe, Dani? Eu tive também essa fase de dar esse print forte, né? E não posso dizer que estou fora de sprint, não, porque o trem aqui é bem acelerado mesmo, né? Uhum. E eu não acho que tem uma forma só de ser. Eu acho que a gente tem que seguir a nossa pulsão interna, né? E eu já fiquei Uhum. nesse aceleradão há muito tempo. Eu acho que agora é algo bem novo mesmo que tem acontecido. Inclusive, a Uhum. vontade até de escrever muito já sossegou. Antes eu escrevia 2, 3, 4 textos por semana e hoje em dia eu estou conseguindo viver um pouco mais, né? Conforme as coisas estão se acalmando, eu consigo estar. Mas é uma fase. E se um É. dia a necessidade de se apresentar de novo, aí a gente atravessa isso de novo, né? Mas não acho que tem regra, não. Eu acho que cada um tem que seguir seu coração, né? O que eu sinto, Uhum. assim, só que é uma armadilha muito comum, e eu nem chamo de armadilha, eu trago de novo esse elemento de naturalidade. É a gente entrar muito nas nossas fugas. Tem tanto tipo de fuga, né, Dani? O Uhum. próprio autoconhecimento, quando ele é feito com muito exagero, ele também se transforma, né, numa fuga. Uhum. Quando a gente também vive uma vida espiritual muito focada nisso, às vezes eu também considero que isso também pode se transformar numa fuga. Mas qual o problema de fugir? Né? Alguns Uhum. momentos é tão dolorido estar aqui que a gente precisa, Uhum. né? O que é importante é a gente tendo consciência e também podendo transformar essa lida aqui na Terra com as nossas famílias, com as nossas convivências um pouco mais leve, sabe? Uhum. E essa leveza, ela vem quando eu me autorresponsabilizo. É isso que você falou. No começo a gente fica meio mal, né? A gente fica se Uhum. sentindo culpado por tudo, mas depois você vê, poxa, é assim para todo mundo. É o que tem para hoje. Então eu vou olhar Uhum. para isso com amor, vou olhar para isso com gratidão e vou lidar aos pouquinhos, né? E a vida, ela Uhum. sempre apresenta algo novo, né? Sim, sempre. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Eu queria perguntar pro pessoal se alguém quer fazer alguma pergunta, porque assim, se deixar, a gente tem papo para mais 2 horas, né, Dani? Tem. Mas como daqui a pouco o tempo acaba, é bom a gente abrir um espaço para perguntas. Às vezes eu não deixo, eu não vejo isso acontecendo, e quando eu vejo, eu tenho que falar, gente, acabou, tchau, já tá com o cronômetro aqui, porque quando dá 1 hora cai a live mesmo. Aham. Tem só Né? comentários aqui, a Darisha comentou várias coisas também, mas muitos coraçõezinhos, o pessoal tá tímido. Deve estar todo mundo muito bem resolvido, né? É, mas então vamos falar mais um pouquinho. Dani, uma coisa que eu estava pensando também, né, essa semana, era que o relacionamento ele tem alguns aspectos de envolvimento. E a gente conhece muito o sexual, né, o relacionar-se sexualmente, mas para haver uma harmonia no relacionamento,
uma harmonia, ela tem 4 pilares, segundo o Pathwork, né? Tem 4 pilares que tem que estar em harmonia, que são mental, o físico, que aí pega a parte sexual, o emocional e o espiritual. Quando a gente alcança a harmonia nesses 4 pilares, a gente tem um relacionamento harmonioso, né? E uma outra coisa, a partir disso, é a questão de você se mostrar, né? Porque, assim, eu andei conversando com 2 pessoas nessa semana e na semana passada que me falaram a dificuldade que eles tinham de conversar com o próprio parceiro sobre como se sentia dentro do relacionamento. Que não estava feliz, mas não achava meios de conversar com o parceiro e expor o que realmente estava acontecendo. Isso acontece muito, igual você falou, né? Às vezes tem pessoas que se forçam, né? Se colocam num papel de, de, de ter um ato sexual sem estar com vontade, sem estar se respeitando, né? Às vezes está infeliz, está chateado tá ali com uma dor ativada e você acaba se violentando, você mesmo se violentando, né? Mas essa questão de se abrir entra, para mim, nessa disposição de você se relacionar de forma profunda e verdadeira. Porque senão você acaba cultivando relacionamentos muito superficiais, né? E Uhum. você não vive mesmo a beleza do relacionamento nessa superfície. Você Uhum. sabe que vai ter um vazio ali depois. Porque se você não. Inclusive, se você não está se relacionando com o outro de forma profunda, provavelmente você também está com dificuldade de se relacionar consigo mesmo de forma profunda, né? Uhum. Então, quanto Uhum. mais a gente se dispõe em relacionamento e a gente quer que ele amadureça e quer que ele cresça, mais a gente tem que estar disposto a se abrir, a encarar as nossas vulnerabilidades, né? A ter disposição para olhar que dores são essas que estão sendo ativadas aqui nesse momento, o que está acontecendo aqui nesse conflito, não é mesmo? Uhum. Eu acho assim, a gente quer muito garantir o status quo, né? Então, você fica com medo, né, de perder a pessoa, de incomodar. Mas a grande verdade é que quando a gente não entrega o nosso melhor para a relação, que inclusive passa pela nossa verdade, pela nossa insatisfação, expressando, mas daquele lugar que a gente conversou antes, de autorresponsabilidade, né? Eu falo, olha, eu me Uhum, sinto assim, eu respeito, eu não estou julgando a forma como você coloca, mas eu tenho me sentido dessa forma. Então, quando eu deixo de tratar o outro feito adulto também, de colocar os limites, expressar o meu sim, sim, o meu não, não, eu não entro nessa relação de iguais, né? Eu estou evitando que algo aconteça. E ao é. evitar que algo aconteça, esse algo vai ficar gigantesco. Ele toma muito Uhum, mais força do que você sentar e entrar em contato e falar isso da melhor forma possível, né? Mas não é fácil mesmo e às vezes é um companheiro que você sente que não consegue conversar sobre aquilo, né? Tem toda uma não facilidade, às vezes, de um ou outro que não gosta de falar, não gosta de entrar em contato, né? E aí tem uhum, 1001 formas de se comunicar, às vezes você vai fazer uma carta, não sei, eu acho que as pessoas... No meu caso, eu vivo de comunicação na minha relação com o uhum. Marcos. A gente sempre conversa muito, a gente sempre troca muito. Eu não sei como é que eu conseguiria, né? Mas eu conheço pessoas que um dos dois é totalmente fechado. É totalmente, Uhum. né? E aí eu sempre penso na criatividade humana que tem tantas outras formas de se comunicar, né? Da coisa funcionar, das concessões acontecerem, das danças acontecerem, né? Então eu acho que as pessoas não se encontram por acaso, né? Então cada casal vai acabar se ajustando da melhor forma possível. Mas para mim o ideal é que numa relação
eu seja o máximo possível tratada como adulta, Uhum. e eu trate o meu marido como adulto, que aí a gente tem um ganho conjunto. Ao invés de querer Uhum. ficar se protegendo para não, sei lá, não ser deixado, digamos assim, numa relação, ou ter culpa também de ser quem você é, de viver seu desejo, de viver a sua expressão, com medo de machucar o outro, né? Mas Uhum. isso não é uma relação de casal, né, Dani? Isso é uma relação de quem está querendo manter mesmo um status quo e garantir, Com né? certeza. Ô, A Dani, relação. nesse exemplo que você deu de você não conseguir falar com o outro, né, de você não conseguir esse acesso ao outro, eu vivi isso, eu queria falar, falar, explicar como que eu faço no meu método de autoconhecimento comigo mesma para transcender essas situações. Então, por exemplo, eu quero conversar, eu preciso de um diálogo para estabelecer limites, para se harmonizar, né, para compreender às vezes o que houve, né, e eu não tenho esse acesso ao outro, e aquela situação está me trazendo sofrimento porque eu quero e eu preciso mudar, mas eu não estou conseguindo isso. Então, o que que eu faço? Como que eu estou me sentindo? Muitas Uhum. vezes, a pessoa que não consegue isso tem uma dor de não ser ouvida. E aí ela pode ir lá na infância dela e ela vai encontrar momentos em que a criança tentou falar com os pais, talvez, né? Estou dando exemplos, né? Tentou falar com os pais e não conseguiu ser ouvido, e aí aquilo gerou um choque de dor, e por isso ela vai atrair as pessoas que não escutam, ela não é ouvida, ela fala e não escuta, fala e não escuta. Então, uma forma de resolver esse conflito é trabalhando a sua própria dor de não ser ouvida, sentindo a dor, né? Encontrando, acessando essa dor dentro de você, liberando essa dor, e aí energeticamente a vida favorece que esse conflito seja resolvido de forma até mágica, né? É, Parece mágico. quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber que a gente está vivendo e repetindo uma realidade para que a gente possa encontrar uma saída para ela. Algo Uhum. que nos prendeu lá atrás, que aí eu vou recriando e revivendo isso daí, até que eu não tenho mais necessidade de recriar. E uma nova pergunta Uhum. vai se apresentar, porque, né, sempre, o Bert Hellinger ele dizia, né, que somente o imperfeito evolui, né? Então, é ótima essa frase, né? Exatamente. E nessa brincadeira aí, eu também descobri, por exemplo, a minha dor de não ser compreendida. Então, Uhum, assim, a minha criança, ela registrou que ela não teve um espaço emocional para se expressar, né? uhum, Então, na minha história, eu encontrei isso nos relacionamentos passados, assim, de eu tentar falar e não ser ouvida, de eu falar e a pessoa não entender nada, sabe? Não uhum, compreender. Porque eu entendi que eu não fui compreendida. E isso ficou uhum. registrado em mim, e aí por isso a minha vida vai acontecendo para repetir esse padrão, repetir, repetir, repetir. Por isso que no autoconhecimento, a melhor forma de você perceber e você encontrar as dores emocionais, né? Tem duas que eu acho legais. Uma que é você perguntar como que eu estou me sentindo, né? Porque esse sentimento é desagradável, como eu estou me sentindo, e a partir daí um ponto de investigação. Quanto você perceber o que está se repetindo. Se Uhum. repetiu, né? Se repetiu, pode saber que existe um círculo vicioso por trás e que você está recriando, recriando compulsivamente aquela dor para você. E aí vai ter um momento, né, natural, como você fala da naturalidade, que você vai dá aquele estalo, poxa, isso está acontecendo de novo. Eu já fiz tudo, eu já troquei de namorado, eu já troquei de cidade, eu já troquei até de gênero, eu me relacionava com homem, agora eu vou com mulher e eu estou vivendo a mesma dor novamente. Então, aí, né, esse mecanismo perfeito de você falar, então, deve estar em mim. É, o Bert também dizia, na verdade, isso é até o Jung, é uma frase do Jung que diz assim: o que negas te submete, né? E aquilo que você assume, por outro lado, também te libera, né?
Então, assim, Uhum. a grande verdade é que sempre entre nós e nós mesmos, né? A gente está lidando com a gente. O outro é Exatamente. um espelho abençoado, e eu acho que a gente se atrai em função, assim, o meu pensamento é que a vida, ela aproveita o máximo possível o nosso potencial para poder extrair o melhor de nós. Então, a gente normalmente atrai um parceiro com quem a gente vai ter um ganho evolutivo muito grande. E ela não perde muita energia com isso. Aquela situação que a gente atraiu é que vai mais trazer essa fricção interna para que você lide com o seu cerne, né? Então, Uhum. é muito importante você descobrir que você está, no final das contas, lidando com você mesmo. E agradecer ao Uhum. outro por ser esse espelho, ser esse instrumento da vida para você poder se olhar. Ó, chegou uma pergunta. Dê aí, Dani. Sim. A Simone falou: meu marido é exatamente essa pessoa que não acessa e não permite ninguém acessar isso dentro dele. Sentimentos, emoções. Sim, Uhum. Simone, isso é muito comum, né? Porque, primeiramente, os homens eles passam por uma cultura de que homem não chora, né? Ah, ela falou mais, ó. O pior é ver que a única solução é a terapia, ele se autoconhecer. Mas o difícil é ver que ele não aceita de forma alguma, não reconhece. Bom, eu vou dar minha opinião, depois você fala, tá, Dani? Eu acho Uhum. assim, o que eu consigo ver no que você está dizendo aqui é que você está sofrendo com o comportamento dele, você gostaria que fosse diferente, você gostaria que ele mudasse, né? Então, muitas vezes a gente entra nesse lugar de querer salvar o outro, porque você percebe assim, nossa, ele está sofrendo, ele precisa fazer isso, ele tem que fazer isso. E aí, quando você coloca isso de ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que ir para terapia, você já está se deslocando do seu papel de esposa e indo para o papel de mãe, né? Agora, se esse movimento deles, as escolhas deles estão te trazendo algum desconforto, esse desconforto é seu. E aí você vai poder encontrar uma dor dentro de você que não tem nada a ver com ele, né? Mas que vai explicar por que, que esse conflito está acontecendo aí dentro de você. Então, a partir daí, você perguntando como que eu estou me sentindo por ele não se abrir, por ele não querer acessar isso dentro dele, né? Então, se você por acaso se for uma dor de impotência, que pode ser muito comum, né? Estou me sentindo impotente. Aí, né, a minha forma de trabalhar isso é se entregue para essa dor, sinta, deixa ela acontecer dentro de você, libere, aceite o que está acontecendo, né? E aí, quando você fizer isso, as coisas vão se harmonizar, vão se tornar mais leves. Porque o fato dele não, você querer muito que ele mude, pode ser uma forma de você tentar fugir da dor que você está sentindo, que é a impotência. Diga, Dani. O que me chama a atenção, Simone, é o seguinte, que parte de você precisou de um homem indisponível emocionalmente, né? Como você coloca. Eu não estou dizendo que ele é indisponível, estou falando que você sente assim. Pode ser que ele se disponibilize de N outras formas, que às vezes a gente acha que a pessoa vai se relacionar com a gente só do jeito que a gente idealiza, mas tem muitas pessoas que demonstram amor de N formas, né? Então, assim, quanto mais você se concentrar em você mesma, em olhar para você, que parte sua é essa que se ressente? Será que ele é tão indisponível assim mesmo? Será que ele não faz, sei lá, tô dando só um exemplo, tá, Simone? Assim, ele não faz umas compras, ou ele não expressa esse amor de um outro jeito, não idealizado? É só algo para você depois parar e pensar, porque existem muitas e muitas formas de expressão, inclusive alguns estudiosos mostram formas diferentes de comunicar o amor, né? Alguns comunicam isso com carinho, alguns comunicam com serviço, alguns comunicam isso com palavras, né? Mas que parte de você está se ressentindo, né? Às vezes pode ser também uma projeção de uma sensação de abandono que talvez você tenha sentido em relação ao seu pai, e aí isso está sendo transferido para o seu marido. A gente não sabe, são muitas possibilidades. E o que eu posso te dizer é o seguinte: quando você trata de você,
é como aquela gota que cai no lago. Ela causa uma série de ondas, né? E isso, naturalmente, é a melhor forma de se capacitar para que ele também possa fazer o melhor dele nisso, né? Mas quanto mais você tiver com foco em você mesma, em se olhar, mais você vai estar contribuindo para o processo dele de conscientização. Ela respondeu alguma coisa aqui. Agora não dá mais tempo, Dani. Já vai cair a live. Então, eu queria só pedir para a gente fazer um negocinho aqui no final, que é quem gostou, quem ficou até o final e gostou da live, vamos fazer uma pose para as pessoas tirarem um print e compartilharem e chamarem os amigos para ver. Tiraram um print. Gente, compartilhem aí se vocês gostaram, porque isso ajuda muito a gente, tá? Na divulgação do nosso trabalho. E tanto a Simone quanto as pessoas que escreveram aqui, se puderem escrever para a gente no direct, se quiser escrever para mim, eu posso dar algum retorno, se a Dani puder também, de repente eu compartilho Também. com a Dani, né? Uhum. A gente E troca aí, uma Dani, ideia. Dani, eu queria te agradecer demais. Eu amei fazer live com você. Se você quiser, a gente pode fazer mais vezes, outros assuntos, né? Quando sair aqueles textos bombásticos aí, a gente pode fazer live para comentar e agitar o pessoal. Amo, amo. Muito obrigada, viu, querida? E eu agradeço a confiança, a presença de todo mundo que estava aí. Foi ótimo. Forte, né, esse tema. Não é brincadeira. Muito fofo. Eu vou gravar amanhã aquele texto da relação, né, das mulheres e dos homens, assim, a gente pode, de repente, fazer uma conversa aqui sobre aquele texto. Uhum. Nós, mulheres, estamos prontas para conviver mesmo com um homem maduro, um homem forte de novo, né? Uhum. E, enfim, estou aí à disposição no meu canal aqui no Instagram, tem o canal também no YouTube, no Face, para quem quiser trocar ideia. 5 segundos. Então, já estamos caindo. Um beijo.